Camisa, oh meu Deus do céu, tá tudo bem, tá tudo legal, Palmeiras lá do Mundial, os caras vão arrumar polêmica pelo número da camisa. Vamos dar uma olhadinha aí nessa história. A desejada camisa 7. O Rony chegou em 2020 e usou a 11. Aí em 2021, o Dudu foi emprestado. O Rony herdou a camisa 7. Quando voltou, o Dudu, para não ter problema, a 7 já era do Rony e tal, já tinha inscrição e tal, ele usou a camisa 43 com o símbolozinho de mais lá no meio, 4 mais 3, 7. Pronto. Né? A gente tá lembrando aqui outros grandes camisas 7 do Palmeiras, Julinho Botelho, o Edu Bala, o Edmundo, o Paulo Nunes. E a história, inclusive está no nosso site, no espn.com.br, história de bastidores aí, o pessoal acessa lá para ver essa conversa aí. O que acontece? Essa mudança de número aí do Rony desagradou o staff do jogador, que agora deve ficar com a camisa 10, o que implica o número do Luiz Adriano, que a gente vai falar daqui a pouco, porque não deve ficar mesmo, a gente fala daqui a pouco do Luiz Adriano. Mas o pessoal não gostou, porque foi um pedido do Dudu e tal, o Rony jamais polemizou com essa história, número é número e tal, só que parece que o staff do Rony, inclusive, falou sobre falta de respeito do Dudu em vir pedir a camisa 7. Antes da gente falar sobre esses camisas 7, o peso da camisa 7 do Palmeiras, falta de respeito, é isso, Breler? Você acha que é uma falta de respeito o Dudu ir lá e pedir a camisa 7? Conversar numa boa, eu quero a camisa... Vai lá, conversou, queria a 7, a minha, tradição e tal, os grandes jogadores do Palmeiras aí com a 7 e tal. Você acha que é falta de respeito? Tirar a 7 do Rony? William, eu sempre, nesses casos, prefiro ouvir da boca do jogador. Gostaria de escutar do Rony, de fato. Eu também. Se ele se sentiu desrespeitado, se ele viu algum tipo ali de malícia do Dudu, de querer a camisa, passar por cima dele. Enquanto a gente não tiver uma versão desse tipo de jogador, eu sempre tenho muito cuidado para não criar uma situação que talvez não existe. E eu sei que hoje tem muita vaidade, que os jogadores dependem muito da própria imagem, então a história do número passa a ser associada ao nome, e aí vira R7, D7, então isso daí acaba envolvendo, antes o que era só vaidade, hoje tem a ver com aspecto econômico, com imagem, uma coisa mais complexa. Eu entendo até a disputa por número faz parte do futebol e a gente já viu em outros clubes, mas eu não creio que uma situação dessa possa gerar um ruído a esse ponto, né, de jogador ficar bravo, não se falar. São coisas que possivelmente, se tiver um departamento de futebol como o Palmeiras tem, com sensibilidade, contato, se contorna da melhor maneira possível. E vamos combinar, né? A 10 do Palmeiras não é qualquer coisa, é um número também que representa muito e não é o cara vai vestir a 43 ou a 4 mais 3 como o Dudu vestiu na temporada passada. É um número de respeito. O Rony também continua muito prestigiado pelo clube, pelo torcedor, pelo que já fez e ganhou no Palmeiras. Não vejo essa como uma questão que possa criar um ruído no ambiente, a não ser que não exista departamento de futebol, e repito, não é o caso do Palmeiras, tem tido um departamento de futebol muito atuante, muito próximo dos jogadores nesse aspecto. Sim, só um detalhe aqui, tá na matéria, tá? No espn.com.br, como eu disse, o pessoal fica ligado aí, a matéria do Celso Ardengue, tá no nosso site. Então aqui, esse é o ponto, tá? O staff do Rony, informação de bastidores, alegou realmente falta de respeito, tá? Apesar de dizerem que o Rony não liga para esse tipo de coisa, pessoas próximas ao jogador mostraram irritação com a postura do Dudu, repito, vista como falta de respeito. E um detalhe, essa 10 que foi oferecida, chegaram a falar da 14, mas a 14 já é do Scarpa, e o Rony não ia entrar nessa seara aí, não ia ter essa discussão por causa da 14 do Scarpa. E aí ofereceram a 10 e a informação que se tem aqui é o seguinte, tá? O staff do Rony alega que jamais pediu a 10 à diretoria alviverde, tá? Até porque não sabe da situação envolvendo aí o Luiz Adriano, mas aceitou depois de saber que o antigo companheiro deixará o clube. Como eu disse, de Luiz Adriano a gente fala daqui a pouquinho. Eu quero te ouvir, Caco. Falta de respeito ou o Dudu tem direito? Ele é o cara da camisa 7, historicamente. Claro que historicamente ele é maior que o Rony.
apesar do Rony ter ido muito bem na conquista da Libertadores 2020/2021, né? Foi um jogador importantíssimo, fundamental. A gente falava que o negócio do Rony era Libertadores, né? Ele arrebentava na Libertadores, foi fundamental, mas a história do Dudu é maior, ele tem direito a 7, não é falta de respeito. O que você acha? Não, eu não vejo como falta de respeito. O staff do Rony tem que se acalmar um pouco. Essa situação aí, não vejo o menor propósito nisso, não tem fundamento esse tipo de discussão. A não ser que é aquilo que a gente estava falando, o Breyer estava falando, depende do que o jogador pensa, o que foi combinado, às vezes os jogadores conversando entre si, digamos que o Dudu numa conversa assim, aí, ô Rony, fica com a 7, eu nunca vou te pedir a 7, nunca vou querer, fica tranquilo, se teve essa conversa, aí depois mudou, aí vira o ano, fica a palavra, fica... Mas eu vejo como uma discussão assim, desnecessária nesse aspecto. E também pode ser que o staff do Rony esteja preocupado porque a 10 ela pesa muito, né? É uma camisa pesada. Em qualquer equipe do futebol, quando tu coloca a camisa 10 para alguém, há um foco diferenciado nesse jogador. Ele é o camisa 10 da equipe. Então, e por outro lado também tem o marketing pessoal, por isso que muitos jogadores, quando entram e já tem um camisa 7, ele escolhe a 77, se ele é camisa 9, ele tenta ser o 99, ou ele soma os números e dá o número que ele quer, porque ele tem isso no Instagram, na sua rede social, no Twitter, enfim. Mas eu vejo assim como algo exagerado, a questão de faltar o respeito. A gente não sabe o detalhe, a maneira que foi comunicado isso, talvez possa ser isso. Há um comunicado geral, o jogador não foi avisado, e aí está de férias, não sei aonde, e foi pego de surpresa. Mas isso é algo que o Abel Ferreira, conversando com os jogadores, ele vai contornar com certeza. A camisa mais importante é a de titular, independente do número. Os dois sendo titulares têm que estar satisfeitos. O problema é tu ter a 7 ou a 10 e ficar no banco. Isso é verdade. Agora, no Palmeiras a 7 vale mais que a 10, ô meu querido Breyer? Porque o Caco tá falando do peso da camisa 10, é uma camisa pesada, nos clubes, né? Pô, a gente tá falando agora há pouco de Zico, a gente falou de Pelé, a gente passou por vários jogadores aqui, camisas 10 dos seus respectivos clubes, camisas pesadas. Só que a gente citou alguns jogadores importantes aí da história do Palmeiras que usaram a 7. A 7 no Palmeiras é mais pesada que a 10? A 7 do Palmeiras se assemelha com a 7 do Botafogo. Então tem uma aura, um imaginário envolvido. Mas nesse aspecto eu vejo que é menos pela história. Eu até gostaria que fossem motivados para valorizar essa história do Palmeiras com camisa 7, muito mais por uma questão pessoal. Foi a camisa que o Dudu usou na primeira passagem, que se consagrou como ídolo do Palmeiras e tem essa ligação afetiva. Ele chega, já houve esse debate quando ele chega, mas como os jogadores já estavam inscritos, daria muito trabalho ali para fazer uma revisão e na Libertadores nem seria possível, ele ficou com a 4+3. Mas não vejo como algo, uma polêmica a ponto de desandar o clima de vestiário, abalar a relação entre os dois. São coisas resolvidas facilmente com uma conversa e, nesse caso, por uma questão de hierarquia, por ter mais tempo de clube, por já ter uma relação maior estabelecida, por ter chegado primeiro, né, e aí tem um hiato, né, porque o Dudu sai do Palmeiras e depois volta, né, no momento em que o Rony chega ao clube, mas ainda assim acho que por uma questão de hierarquia e até de respeito à história do Dudu, é legítimo que ele fique com a camisa 7, mas como a gente, a princípio, pelas informações que a gente tem, nem o próprio Rony se incomodou a ponto de achar que é ruim ficar com a 10. Então, nesse aspecto, vejo como mais por uma questão hierárquica a camisa 7 ficando com o Dudu. Que vai ser do Rony. O Palmeiras se reapresenta e não vai contar com o Luiz Adriano, não. Vamos dar uma olhadinha na tela, porque o Luiz Adriano começou bem depois. Ai, foi só problema, hein? Jogos aí, como titular, 15 em 2019, percentual de 86,7% dos jogos. Em 2020, percentual alto também de titularidade. Já em 2021 caiu. Foram 7 gols em 2019, 20 em 2020, quando ele foi importante. Também falei do Rony, também foi muito importante na campanha da Libertadores, do título 2020/2021, né? 2021, 5 golzinhos só. Assistências, 1, depois 4 em cada ano. Minutos por jogo aí, caindo também, né? 2021, a menor minutagem aí do Luiz Adriano. E minutos para participações em gols,
Em 2021 demorava para fazer um golzinho. 203, quase 204 minutos. Vamos lá, Breiler. Merecia mais uma chance, até porque o Palmeiras trouxe o Navarro, né? Mas não trouxe aquele 9. Merecia mais uma tentativa, de repente vamos seguir aí, ver como é que vai ser o Paulista, podemos aproveitar, quem sabe ganha confiança, melhora o clima, ou não tem mais espaço, não tem mais clima para o Luiz Adriano depois de tudo que aconteceu ano passado? Menos pela bola e mais pelo extracampo, William, acabou ficando insustentável para o Luiz Adriano, até pelo aspecto pessoal do jogador. O jogador nunca tem a ganhar quando discute com o torcedor, quando ofende de volta. Esse tipo de situação acaba sempre pesando contra o atleta. Mas o Luiz, eu sempre defendo também que o jogador não é obrigado a ficar escutando qualquer tipo de coisa. E às vezes o sangue esquenta mesmo. E a cobrança com o Luiz Adriano, em alguns momentos, acabou sendo muito pesada. Uma cobrança até que... para o lado pessoal, descambava para duvidar do caráter do atleta. Então isso aí, de alguma maneira, se o nas veias, mexe, ele vai reagir de alguma forma. Repito, o ideal é sempre manter o sangue frio, respirar, entender que algumas coisas fazem parte do futebol, mas outras, e aí repito, é ofensa, agressão, algumas coisas que o Luiz Adriano ouviu, isso daí, de certa forma, eu entendo o sentimento do atleta. Ele pisou na bola em alguns momentos, como quando violou ali o protocolo de saúde do Palmeiras durante a pandemia, isso também já gerou um desgaste a mais para ele, mas em relação ao campo, ele fez uma temporada muito boa em 2020. Ele foi importante na conquista da Libertadores, ele de alguma maneira cumpriu o papel que se esperava dele, mas essa temporada de 2021 foi ruim. Se a gente analisar só pelo campo bola, ele teve uma passagem mediana pelo Palmeiras, uma temporada boa, outra ruim. Mas pelo clima que se criou, o fato dele ter acabado reagindo, esse confronto aberto com alguns torcedores, isso fez com que o clima não fosse favorável para a permanência dele. Mas entendo que não fosse essa situação de bate-boca com o torcedor, de ter esse nível de conflito, ele poderia sim permanecer por mais uma temporada diante do que é o mercado. Palmeiras ainda não encontrou seu camisa 9, tem o Navarro, mas talvez até um investimento mais de futuro do que imediato. Contar com o Luiz Adriano diante da dificuldade de achar um clube que vá pagar o salário que ele ganha, não seria nenhum absurdo contar com ele, mas acredito que o clima com os torcedores pesou muito para essa saída precipitada. E a gente mostrou ali, daqui a pouco tá rodando as imagens, vai mostrar de novo, né? É impressionante, né? O Luiz Adriano faz um gol sem querer, foi o gol bunda lelê, né? Ele fez um gol, né? O gol bunda lelê do Luiz Adriano, e aí o cara sai mandando o torcedor calar a boca, né? Sinal de silêncio, vai lá, diz, olha lá, é o gol bunda lelê, olha lá, pá. E aí ele já estava algum tempo sem fazer gols, então, pô, deu sorte, vai lá, vibra, abraça, sai fazendo o sinal, né, de silêncio ali. Aí realmente também o cara não se ajuda, né? Ô Caco, antes de ouvir a tua opinião sobre Luiz Adriano, eu queria saber uma coisa. O Internacional não se fala, porque sempre tem essa história, né, do Luiz Adriano no Inter e tal. Não se fala mais disso? Olha, sabe, né, William, porque o próprio pai do Luiz Adriano é um torcedor do Colorado, do Internacional, é muito colorado o pai do Luiz Adriano, inclusive viraliza alguns vídeos dele cornetando o Grêmio, segunda divisão, e o sonho do torcedor colorado, principalmente do pai dele, é que ele volte para o Internacional. Mas não se falou, ele poderia ser uma alternativa porque o Medina tem os seus extremos e quer esse 9 de referência. Apesar que eu não vejo o Luiz Adriano tão como referência assim. O Inter tem o Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto deve sair no meio do ano. É muito difícil que consiga ficar com esse jogador. Agora eu vejo ele no Palmeiras. É importante que ele vá para uma outra equipe. Vai ser melhor para ele e para o Palmeiras. O Palmeiras está sendo inteligente em renovar
o seu elenco, onde ele tem problemas ou onde ele quer também renovar a idade dos jogadores. Vem o Atuesta de 24 anos, sai o Felipe Melo, vem o Navarro que tem 21, o próprio Luiz Adriano já é um cara um pouco mais experiente, ainda tem uma idade ótima para jogar futebol, mas eu vejo ele assim, ele poderia ir para um outro clube e voltar a ser um jogador de atuação importante, fazendo gols. Não pode ele num ano fazer 20 gols no Palmeiras e no outro ele fazer 5. A gente entende que teve lesões, nem todos os jogos ele foi titular, mas o Palmeiras no momento não precisa dele, tanto que consegue jogar sem o referência, sem o jogador com essa característica de atacante. Mas é claro que precisa desse jogador para o grupo e certamente o Palmeiras vai buscar. Mas o Luiz Adriano é bom que ele saia e tenha oportunidade em outra equipe. Inclusive, se daqui a pouco o Corinthians não consegue o tão sonhado Cavani, o Luiz Adriano poderia ser uma boa opção para o Corinthians. Será, Caco? Com a passagem pelo Palmeiras? Não ia dar ruim, não? Não, por essa questão, claro, por questão de camisa e de visão, de ter jogado no Palmeiras e ter a camisa do Palmeiras e trocar ela para do Corinthians é algo complicado. Eu digo de uma forma técnica de adaptação ao que o Corinthians precisa para uma alternativa para o Jô, eu vejo com bons olhos. E às vezes o dirigente, o técnico tem que ver isso, Silvinho. Olha, vamos levar em conta disso. Hoje em dia dá para fazer um teste, coloca na rede social a especulação e já vê o resultado do que o torcedor diz. Existe um tuitômetro, né? Coloca no Twitter lá, vê o que o torcedor acha conforme a rejeição, aí tu não contrata. Dá para fazer isso hoje em dia. A opinião pública, a enquete é feita na hora. Até mesmo aqui, aqueles que estão nos assistindo certamente vão dar a sua opinião. O Caco tá maluco, não pode o Luiz Adriano no Corinthians, ele tá louco. Né? Pode ser, a reação pode ser essa, com certeza. Eu não era palmeirense até ontem. Você é o que eu precisar que você seja. Adapte-se, tá por favor. Sou corintiano agora, maloqueiro e sofredor. Ô, Breiler, me diz uma coisa. Imagina, torcedor. A gente fez essa pergunta ontem, não lembro sobre que jogador, mas enfim. Você dorme, aí você tá ali no seu travesseirinho, né? Deitadinho lá. Ai, Cavani, sonhando com o Cavani metendo gol, rebentando. Aí daqui a pouco você dá aquela viradinha. Não, aí você acorda, se não me engano, dá aquela viradinha pro lado, aí deita aqui e vai dizer, Diego Costa. Pode ser também. Pô, bom, Diego Costa, hein? Que delícia. Tá? Aí daqui a pouco você acorda, dá uma viradinha. Quem? Luiz Adriano? Aí você acorda, é o Luiz Adriano. E aí, hein? Corintiano Breiler, como é que fica? Eu, como corintiano, roxo, ficaria pistola. De fato, pelo desgaste que ele teve no Palmeiras, por sair dessa forma, ir para um rival em baixa, iria com uma pressão muito grande. E o fato do Corinthians já ter o Jô, tem uma idade parecida com a do Luiz Adriano, momento de carreira semelhante, muito contestado, principalmente sobre o aspecto físico, para mim seria um problema ter dois jogadores caros para a mesma posição e que não são certeza de retorno, ou seja, um retorno de marketing, de mobilização de torcida ou um retorno esportivo. Então seria um risco muito alto para o Corinthians correr nesse momento em que precisa dar o tiro certeiro. Então não vejo o Luiz Adriano como um nome ideal para esse momento do Corinthians, nem tanto pelo jogador, que ainda o considero um bom jogador, mas por ter saído em baixa de um rival e principalmente por custar muito caro. O Palmeiras vai ter dificuldade em encontrar um lugar para o Luiz Adriano, porque ainda tem contrato, não está mais nos planos do clube e dificilmente vai abrir mão do salário que ganha. Para encontrar esse lugar vai ser algo que o Palmeiras vai precisar de uma engenharia, de uma composição financeira e possivelmente arcar uma parte do salário no futuro clube do Luiz Adriano. O Palmeiras terá mudanças na sua numeração em 2022.
depois de vestir a camisa 43 ao retornar do empréstimo ao Al Dubai do Catar. Dudu será novamente o dono da camisa 7, enquanto Rony agora passará a usar a camisa 10. Entre 2015 e 2020, Dudu era quem utilizava a camisa 7 do Verdão, mas Rony pediu para vesti-la quando esta vaga ficou vaga após a saída do ídolo durante a pandemia. Ao retornar, Dudu pegou a 43, que significa a soma de 4 mais 3, para chegar ao 7, enquanto o companheiro de time permaneceu com sua antiga camisa. Ele agora fez um pedido para ter novamente o número com quem fez a história no Verdão. Rony, que chegou ao Palmeiras com a 11 e passou pela 7, agora terá a 10, outra camisa emblemática, marcada por vestir nomes importantes na história do clube, e que estava com Luiz Adriano. O centroavante, porém, não faz parte dos planos para 2022 e nem vai se representar na quarta-feira. O clube segue tentando encontrar um destino para o jogador, que não vestirá mais a camisa do Verdão. Neste momento, porém, não há negociações em curso por ele. Luiz Adriano também não treinará afastado do grupo principal na academia. Ele está liberado enquanto o Palmeiras decide seu futuro. Caso isso demore muito a acontecer, a diretoria irá rever a situação, mas reintegrá-lo não é algo que o clube cogita.